Oi, gente, queria compartilhar algo com vocês. A palavra do Senhor fala lá em... Peraí que eu falo pra vocês. João 8:32. Eu vou dar uma lida antes, um pouco antes, tá? Olha, João 8:31 diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Criam quer dizer crer, acreditar. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí eu me peguei nesse versículo que diz assim: ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe por que eu estou falando isso? Sabe por que eu estou lendo essa passagem agora, nesse momento? É que o Senhor permitiu eu ter uma experiência com Ele ontem. Já tem algum tempo que eu venho sentindo algumas dores, né? E ontem meu esposo foi pro culto e eu fiquei em casa descansando, eu não estava bem. E ele disse: amor, você quer que eu deixe de ir pro culto e vá te levar no médico? Não. Se a dor aumentar, quando você voltar, você me leva no médico, tá bom? Tá. Ele foi, cultuou, adorou o Senhor e eu conversando com o Senhor aqui. Eu não sei você, mas antigamente eu dizia que eu orava. Hoje eu já não me atrevo a dizer que eu oro. Hoje eu converso com o Senhor. E a maioria das vezes ele nunca responde no meu tempo. Pra falar a verdade, ele nunca responde na hora que eu quero. Ele sempre responde depois, de uma maneira completamente diferente do que eu pensei ou eu imaginei, de fato. Então, o que aconteceu ontem? Ele permitiu eu ir pro hospital, aí demorou um tempão, nem tava tão cheio assim, demorou um tempão, aí eu fui atendida, aí a médica passou medicação, eu tomei soro na veia com medicação, eu tomei soro com medicação na veia. Depois, ela tinha passado um exame e ela falou assim: olha, depois que a enfermeira falou pra mim, depois que a medicação terminar, você vai lá pra frente e espera que a moça lá de cima vai descer pra colher seus exames, tá bom? Tá bom, tranquilo. O que aconteceu? Demorou. Gente, eu terminei de tomar a medicação meia-noite e alguma coisa, se não me engano. Ela veio descer, era quase 2 horas. Não, 2 horas, se eu não me engano. 2 horas. Nesse meio período, ela desceu, fez os exames, colheu o meu sangue e subiu. E eu voltei para sentar, mandei mensagem pro meu esposo e disse: filho, eu acabei de fazer o exame e a médica me liberou. Dá para você vir me buscar? Ele dá sim. Meio sonolento, eu lavo o rosto, por favor, que você vai vir de moto, né? Eu sei que Senhor guarda, mas a gente tem que estar vigiando, você tá cansado. Ele: não, tá bom. Ele se arrumou e foi me buscar. Nesse meio tempo, irmãos, meus lindos, quando eu te chamar de irmãos é porque pra mim somos todos irmãos em Cristo Jesus, tá bom? Nesse meio tempo, meus amados, apareceu um homem, do nada assim. E aí quando ele entrou, o meu espírito discerniu. O meu espírito disse: tá endemoniado. Só que aí a minha mente, porque eu sou muito racional também, uma parte de mim fica: para de ficar julgando os outros, na minha cabeça, para de ficar julgando os outros, e meu espírito gritando dentro de mim: é demônio. E aí ele começou a ficar inquieto, entra pra lá, roda pra cá e passa e não sei o que. E eu fiquei naquela coisa, eu digo: Deus, tem alguma coisa errada, Senhor, me perdoa se eu estiver julgando, mas tem alguma coisa errada. E eu tava meio sonolenta, tomei medicação na veia, tava um negócio assim meio, sabe? E eu, antes de sair de casa, eu sempre oro, eu sempre apresento e eu peço ao Senhor para guardar os meus filhos, a minha casa, o meu esposo, a minha vida, que o Senhor nos guarde, nos proteja. E gente, eu tô o tempo inteiro com o Senhor. Eu não sou aquela pessoa. E aí eu entendi que, às vezes, a gente se questiona. A gente diz: Deus, não tem lógica. Porque a gente tá tão rodeado de pessoas e elas começam a falar. Elas não falam pra você. Não sei se acontece isso com você, mas comigo acontece bastante. As pessoas não têm coragem de falar pra você, mas falam de você. E aí começa a soltar piadinha e dizer: ai, não tá vindo na igreja
Desviou, né? Ai, só que tem um ditado que diz assim, a palavra do Senhor fala assim, que as más conversações corrompem os bons costumes. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, tá? Não sou eu. E aí, tem um ditado que diz assim, quem se mistura... Minha mãe tem esse ditado até hoje. Quem se mistura com porcos, farelos come. E se eu não me engano, é Napoleão Hill. Acho que é isso. Se não for, gente, me desculpe, tá? Eu gosto dele. E aí tem um ditado que fala, você é a média das 5 pessoas que mais convive. E eu fiquei analisando, eu digo, Deus, tem alguma coisa errada. E eu comecei a questionar, Senhor, será que eu desviei mesmo? E aí o Senhor me traz aquele homem no hospital ontem para confirmar para mim que eu não estou afastada dele, que ele é na minha vida, que o Senhor é na minha vida. E eu tive ontem uma experiência com Deus. Deus usou uma experiência para mim. Deus fez ontem uma experiência comigo e também para fortalecer alguém, que era a segurança. Tava, depois de todo o processo que eu tinha passado, passei mal quando meu esposo veio do culto, ele me levou no hospital. E aí o Senhor permitiu eu ir para o hospital ontem. Eu já saí orando, apresentando ao Senhor, pedindo direcionamento. E aí aconteceu que veio um homem endemoniado. E o Senhor deu livramento para nós. O Senhor cuidou de nós. Mas o Senhor confirmou para mim que Ele tá comigo. Meu amor, você terminou? Tá bom. Só um minuto, tá bom? Oi, gente, desculpa, meu filho. Então, voltando pro assunto. Eu entendi. Deus respondeu para mim que Ele tá comigo. Que eu não preciso estar na igreja todos os dias. Não há necessidade de eu me sentir obrigada ou culpada porque eu não vou. Porque que conhece o meu coração é o Senhor. Ele conhece o meu deitar e o meu levantar. Ele esquadrinha meus pensamentos, meus sentimentos. Ô querido, se você estiver se sentindo assim, minha querida, se você estiver se sentindo assim, em nome de Jesus, tira esse jugo. Coloca esse jugo de culpa em cima de Jesus. Porque tudo Ele já fez por nós. Não se sinta impelido, obrigado a fazer as coisas, porque as pessoas falam que você tem que fazer. A palavra diz, como eu li aqui nesse instante para vocês, se verdadeiramente o Filho do homem não. Peraí que eu vou ler de novo porque eu esqueci. Diz assim, ó. Jesus disse, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra e verdadeiramente sereis meus discípulos. Se você crer, se você viver, se você não só falar, mas vivenciar o que ele manda. Ele está em ti, assim como está em mim. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não sou eu que falei, é a palavra do Senhor que fala. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe? Porque o servo é como uma... Não vou dizer empregada, porque hoje em dia não se fala empregada, se diz uma secretária. Ela te ajuda na sua casa, mas à noite ela tem que ir embora. Ela não fica lá. Mas o filho fica. Você entende? Então, você tem que amar Jesus, amar a Deus, por quem Ele é. Você sabe que Ele pode fazer na tua vida, e Ele vai fazer, se você se manter firme na palavra dEle. Mas não é porque Ele pode fazer que você tem que ficar ao lado dEle, você tem que obedecer a Ele. É porque Ele é o sobrenatural, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é teu Pai, teu amigo, teu confidente. Fica com essa reflexão para a tua vida, porque eu fiquei com ela mastigando, eu tô remoendo ela até hoje. E eu entendi, Jesus é comigo, contigo, você só precisa crer e dizer, Deus, Jesus, faz morada na minha alma, no meu coração. Eu entrego a minha vida para ti. Me guarda, me protege. Beijo. E fica crente. Porque crer é tudo que precisamos. Porque